Hora da gente trazer o nosso scanner do elenco do Santa Cruz nessa transição da temporada 2025 para 2026. Santa Cruz que, obviamente, né, por ter jogado a Série D, já vive um processo muito mais acelerado do que outras equipes que a gente acompanha mais de perto aqui no canal. O Santa Cruz já se representou, o Santa Cruz já fez até jogo treino, vencendo o Laguna por 1-0. O Santa Cruz já anunciou 10 reforços e já tem até um esboço de time para a gente analisar. Então, nesse programa teremos o reforço de Arthur Silva, que já está aqui com a gente, e vocês já podem observar no telão 10 reforços, tá? 8 deles oficializados, mas os outros 2 também são certezas, inclusive já treinando no Arruda. Uma transformação necessária, Arthur, mas que a partir de agora a gente vai analisar o quanto o Santa realmente mudou de patamar. O quanto o Santa deixa de ter um perfil de elenco de Série D e passa a ter um perfil de elenco de Série C. E, fundamentalmente, se ele já começa 2026 com um perfil de elenco protagonista de Série C. Porque eu acho que até pelos primeiros nomes que a gente está vendo na tela, pelas informações que a gente já colhe, obviamente, eu acho que o primeiro degrau, ele foi, de fato, a primeira missão foi cumprida. Uma transformação existe. Mas para que a gente faça essa avaliação passo a passo, Arthur, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: de quem não ficou? Dos jogadores que o Santa tinha no time do acesso, tá? Alguma saída faz falta para sua projeção de temporada, Arthur? Seja bem-vindo. Primeiro programa, né, Arthur, aqui no conceito metade estúdio, metade remoto, né? É isso. Fala Fred, fala Cássio, todo mundo aí que está na audiência, sobretudo a torcida do Santa, voltando aí a falar sobre o Santa, já projetando agora a temporada de 2026. E sim, o primeiro programa nesse novo estúdio aí, estrutura fantástica. Estou assistindo todos. O trânsito de São Paulo sempre ajuda, disponibilizando tempo para assistir todos os programas, mas participando agora pela primeira vez. Respondendo a sua pergunta, Fred, eu acho que só tem uma saída, né, do Santa Cruz, considerando a transição de 2025 para 2026, que gera uma certa lamentação na torcida. Não é uma sensação geral, não é um sentimento que envolve todos os torcedores, mas a saída de Giovani é a única saída lamentada, e é uma saída puramente financeira, tá? Giovani era um jogador que estava emprestado no Santa Cruz pelo Tubarão de Santa Catarina, Atlético Tubarão, melhor dizendo, e ele tinha uma cláusula, né, de compra, de opção de compra de R$ 2 milhões por 50% do atleta, salvo engano era Pesado, esse o valor. pesado, pesado. E aí o Santa Cruz não permaneceu com ele por entender que realmente era um valor acima do que Giovani acabou demonstrando no Santa Cruz, principalmente pesando ali a reta final. Né? Giovani terminou a Série D, inclusive, algumas partidas ficando no banco de reservas, por mais que ele tenha sido muito importante ali, por exemplo, na jogada que tem para o gol de Ariel, né, na primeira partida contra o América de Natal, mas ele não vinha sendo titular absoluto mais na reta final, caiu de rendimento de fato. E, inclusive, trazendo aqui minha opinião, eu concordo com essa avaliação, tá? Eu acho que 2 milhões por 50% do atleta era um valor muito alto, até pela situação do Santa Cruz, porque por mais que exista aí uma SAF a ser implementada, mas o Santa Cruz ainda não tem essa implementação. O Santa Cruz ainda é uma equipe que hoje está indo para uma Série C. O investimento nessa proporção, eu acho que era um investimento muito alto e Giovani não se mostrou essa certeza, vamos dizer assim, para valer esse investimento. O que, para mim, aumenta um pouco essa lamentação pela saída de Giovani, é algo que a gente vai comentar um pouco aqui durante o programa, é que, especialmente, a posição de ponta talvez tenha sido o mercado mais abaixo do Santa em relação do que era a expectativa do torcedor. Eu até trouxe no Twitter essa minha opinião e gerou algum debate de que, por exemplo, o Santa Cruz contratou para a posição de ponta Vitinho, Robinho e Matheus Regis, né, o reforço mais recente. Eu não consigo cravar que nenhum dos três é melhor do que Giovani. Podem até ser melhores, mas não é Sim. aquele jogador que você olha e diz: eu tenho certeza absoluta que está num degrau acima de Giovani. E eu acho que não ter vindo um jogador desse quilate, vamos dizer assim, aumenta essa sensação do torcedor de que, caramba, era para ter ficado com o Giovani, estava adaptado e tudo mais. E aí, só para deixar claro, repito, concordo com a avaliação do Sandra que a situação financeira de Giovani não valia a pena,
Não estou dizendo aqui que Giovani é melhor do que esses três atletas, mas eu não consigo cravar que nenhum dos três é de um nível acima de Giovani, que era o que o Santa precisava. É, Porque se o Santa ainda dê para ser, a gente já sabia que ia ter que subir o nível, então o próprio Giovani indicava que não era o suficiente, e o Santa parece não ter dado esse passo necessário. e só comentando em cima dessa fala de Arthur, eu concordo com essa linha, mas se a questão financeira ela foi inegociável, veja, o Santa Cruz não tem nesse momento, e até quando começar a SAF, acho que sobretudo na Série C, comprar o jogador, metade de um jogador, melhor dizendo, por R$ 2 milhões. Eu acho que essa é uma realidade que não vai ser, ela não tá tão próxima do Santa, assim, acho que até que tem uma parcela, talvez até que acredite que na hora que for SAF, aí começa a comprar jogador de 3, de 4. As aquisições vão ser naturais, até porque o Santa começou a fazer, na hora que a SAF foi anunciada, já tiveram as primeiras aquisições de comprar 20% de um, 15% de outro, mas não nessa escala de valor. Então, eu acho que o mercado do Santa para a terceira divisão na ponta, enfim, a linha de ter contratado 3 jogadores e de repente nenhum deles ser uma certeza de que é melhor que o Giovani, ela é real, mas tem que ver o custo disso aí, porque dentro de uma cifra de R$ 2 milhões, ainda que você possa tratar como investimento, ó, tá pagando 2 milhões para em dezembro de 26 tá vendendo por 5, por 6, por 7. Mas a questão é, o Santa tinha como alavancar nesse momento 2 milhões, porque o dinheiro que está entrando nesse momento, ele está sendo para mediações extrajudiciais da RJ, está sendo para pagar salários atrasados, que o Santa terminou com salários atrasados na Série D. Então tem outras questões que eu não sei, e aí detalhe, 2 milhões, de repente é à vista, é parcelado, que depois parece, beleza, 10 de 200 mil, opa, talvez, mas até que, qual foi a condição desses 2 milhões? Então, enfim, vendo, considerando a análise de que a troca, ela não surte o efeito esperado, talvez não surta o efeito esperado, mas pelo valor para a permanência de Giovani, eu acho que realmente não tinha muito o que fazer não. E aí, até complementando, Cássio, o Santa procurou, a informação que eu tenho é que o Santa procurou o Tubarão para tentar uma renovação de empréstimo, né? Ia ter que fazer um pagamento, o Santa quando trouxe Giovani, ele teve que fazer um pagamento pelo empréstimo, só que a pedida do Tubarão foi muito alta, e assim, o que me passaram é que o Tubarão foi muito irredutível em negociar com o Santa Cruz, porque foi um jogador que o Tubarão tinha emprestado, o Tubarão está na segunda divisão de Santa Catarina, então provavelmente Giovani é a esperança do clube de ganhar dinheiro, ele foi para o Santa, querendo ou não, foi uma peça importante no Santa. Ele foi um jogador que foi titular em grande parte da campanha, teve números interessantes, não à toa ele foi para a Série C, por exemplo, com o Barra, mas quando o Barra anunciou, foi por empréstimo que ele foi para o Barra. E aí eu percebi uma movimentação dos torcedores do Santa, está vendo que dava para conseguir por empréstimo? E eu acho que vale trazer aqui uma coisa que vocês sempre falam nos programas, principalmente nessa época de mercado. Normalmente, quando o time presta, ele não aceita você renovar o empréstimo. Se tem uma cláusula de Exatamente. compra, ele vai querer que você utilize a cláusula de compra. É diferente de uma nova negociação com Barra, que provavelmente o Tubarão pegou e disse: beleza, o Santa não quis comprar, vou ter que procurar outro negócio. Não conseguiu ninguém para pagar isso que ele estava pedindo, né? E aí fez, eu não sei exatamente como foi a negociação com o Barra, mas o meu ponto aqui não é porque ele foi emprestado por Barra que significa que o Santa Cruz então tinha a oportunidade de Exatamente, conseguir ele exatamente. emprestado e não conseguiu, E tá? ainda São tem coisas outro, diferentes. e ainda tem outra questão aí, Arthur. Primeiro, de fato, é quase que uma regra, a não ser quando é um jogador que o próprio clube que está emprestando já não valoriza ele mais naquele nível que já o cara já virou assim um peso no elenco. Aí muitas vezes pode ir ficando. O empréstimo você renova muitas vezes até o fim do contrato. Mas nesse caso que é um jogador com valor, são negociações diferentes. E a gente também tem que colocar na mesa que a partir de agora o Santa vai enfrentar, vou utilizar o verbo enfrentar, essa resistência do mercado, porque se sabe que existe uma SAF dentro do Santa Cruz, se sabe o tamanho do Santa Cruz e vai entrar naquele processo que a gente conhece desde que o futebol é futebol, de que esse jogador custa X para o Barra e X mais 30% para o Santa Cruz. Porque é assim que funciona, tá? E ainda mais com o mercado entendendo que o Santa Cruz agora é um clube mais oxigenado financeiramente, né? Então, eh, sai sai de cena aquele Santa Cruz desesperado, de Pires na mão, que você não tinha como pedir 2 milhões e agora sabe que faz algum sentido pedir 2 milhões e jogar duro. Então, eu acho que isso faz
é uma nova realidade que o Santa Cruz vai enfrentar e faz parte do processo, é natural do processo, né, de reconstrução, vou chamar dessa forma. Cássio, antes da gente apresentar os 10 reforços, eu queria uma atualização. A gente já tem um vídeo que é focado no Campeonato Pernambucano, nos orçamentos, né, que os clubes apresentaram para o Pernambucano. Esse vídeo está disponível no nosso feed para quem quiser assistir. A gente até vai pelo gancho de um equilíbrio histórico. Há muitos anos a gente não via uma diferença tão reduzida do primeiro para o terceiro maior orçamento. Mas focando especificamente no Santa Cruz, Cássio, esses jogadores na tela, somados ao elenco que ficou, e daqui a pouco a gente vai passar para uma outra tela que tem todo o elenco, o campinho, e a gente vai fazer uma análise a partir daí. Qual é o orçamento do Santa? Será que a gente já consegue enxergar uma folha, tá? A folha de 2026, a gente já consegue enxergar com o que tem aqui. O que é que o Santa projeta nesse final de ano para a próxima temporada, Cássio? Desconsiderando naturalmente supervalorização, né? Sim, Que o futebol brasileiro está dessa forma. Eu acho que não chegou ainda, né, na folha que o Santa projeta. Talvez nem perto ainda. Eu acho que assim, dentro do cenário do valor, que acho que é um valor estimulante assim, para o torcedor do Santa. Vamos lá. Foi aprovado, todo o rito político já aconteceu, o Conselho aprovou, foi para a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, aprovaram, voltou para o Conselho, aprovou, agora já está sendo encaminhado a decisão para a Justiça, para ser anexada à recuperação judicial, porque a RJ passa a ser a Cobra Coral Participações S.A. que vai continuar pagando, né? Assume esse passivo, esse acordo que ainda vai ter da RJ, dessa votação, para ver quanto vai ser o deságio. Mas, ainda que esse processo está na reta final, mas é meio o ano da SAF agora. sim, Tipo, é o ano que, pelo acordo, que cada ano tem um determinado valor, esse é o ano de 36 milhões. Assim, salvo se alguém pegar pela palavra, não, ó, a SAF não está aprovada, então é por isso. Pô, mas assim, não é dessa forma que as coisas vêm sendo tratadas. Assim, eu acho que até agora a realidade do Santa, dos valores, é 100 milhões da primeira divisão, 52 na Série B, 36 na Série C. Então, assim, esse é o que a gente chama de orçamento mínimo. Se o Santa faturar isso, a SAF, o investidor não tem a obrigação de colocar nem um centavo a mais. Mas se o Santa gerar 25 milhões por contrato, e aí o contrato é botar assinado para esse tipo de coisa, vai ter que colocar mais 11 milhões, porque o Sim. Santa tem que ter pelo menos 36. Com 36 milhões, ou seja, 3 milhões por mês, claro que você não dilui dessa forma, porque senão não sobraria para o 13º salário, né? Então, assim, mas só para ter uma ideia, que seria cerca de 3 milhões por mês, aí você vai tirando uma parte para garantir o 13º, férias, enfim, para outros investimentos e tal. E a conta da associação não entra aí quando é SAF, né? Não, isso aí é da Sociedade Anônima do Futebol. Certo. A O associação... custo para abrir clube, piscina, sede. Não. O estádio vai ficar com a operação da SAF. Lembrando, Certo. isso passa para ser da SAF. E no fim das contas, o Clube Social do Santa tem a piscina e a Rudinha, o ginásio, assim. Não vai ter. O custo operacional não é tão Não sei nem se elevado. confessa se é, Fred, fica até nessa Tá. dúvida, mas assim, o restante da associação do Santa é menor perto, já que o Arruda não fica com a associação, Certo. passa a ser operado pela SAF. No primeiro momento, o Bruno tinha citado, Bruno Rodrigues, o presidente do Santa, presidente do executivo do Santa, não da SAF, né? Irã Barbosa, que é um dos investidores da SAF, ele tinha saído na imprensa como R$1,5 milhão, que é o valor que a gente falou no vídeo que a gente gravou. Sim. Aí acho que foi sexta-feira, a ONE 45, inclusive, o valor foi atualizado, ele baixou. A largada do Pernambucano seria de 1.200, ou seja, 1.200. Entre 1.200, ou seja, 1.500 não ficou o teto, ficou entre 1.200 e 1.500. Isso para o Pernambucano. Para a Série C, que começa ali em abril, aí eu acho que bate 2 milhões, porque aí bate da linha do Santa ter, que é uma coisa até falou, era ter maior folha da Série C. Quando se disse isso, eu até defendi essa fala, assim, no começo. Não significa que para essa fala estar correta, o Santa tenha que ter, literalmente, a maior folha da Série C. Dizer, ó, vai ter a maior folha da Série C, significa que você tem uma das maiores folhas. Até porque você não vai ligar para os 18 adversários para saber, tu tá pagando quanto, para saber se o cara tá. Não é assim. E com o Guarani gastando o que está gastando a partir dos recursos, meio que fica até difícil de alcançar.
Mas se o Santa tiver uma das maiores, e no fim das contas, você precisa ter uma das 4 maiores, né? Porque são 4 vagas. Você precisa estar dentro desse cenário. Então, com o valor que o Santa projeta para a Série C, Fred, aí eu acho que tende sim a ser uma das maiores folhas. Enfim, esse orçamento do Santa de 36 milhões de reais. Lembrando, esse orçamento é para pagar RJ também, não é só Sim, futebol. Por sim, isso que sim. ele paga é para pagar tudo do clube, né? É, mas vai ser muito acima do Santa. De valor nominal, não é até uma comparação até injusta, porque em 2026 eu tô pegando o valor de 10 anos, que é 2016, a última participação do Santa, mas é porque, curiosamente, foi a maior receita da história do Santa e foi 36 milhões de reais. Assim, mas é valor nominal, é sem a correção. Se você botar 10 anos de IPCA, vai dar muito mais. Só que eu estou comparando primeira divisão com terceira. Esses 36 milhões, para a realidade recente do Santa, ela é muito acima. Enfim, agora voltando para esse cenário aqui dos jogadores, que é o que já tinha respondido, assim, esse valor eu acho que ainda não está aí. Mas na hora que Bruno Rodrigues, o presidente do Santa Cruz, baixou para 1.200, Talvez já esteja bem. talvez já esteja. Eu acho que Até já tem o 200 aí. detalhe. Até porque a folha que terminou a Série D já era 1 milhão. É. Ela já estava lembrando. A gente está falando que o time está sendo qualificado, mas aquele time, mesmo com seus buracos ali na parte técnica, aquele time já era mais de 1 milhão de reais por mês. Vamos para os reforços, tá, Arthur? Eu vou fazer o seguinte: eu não vou ler os reforços na ordem em que eles foram contratados, não, tá? Eu vou fazer por blocos de como eles foram e de onde vieram na temporada 2025. Eu vou começar justamente pelos reforços que mais jogaram, tá? E aí você observa que Patrick Alain, o primeiro dos reforços, ele fez 40 jogos na temporada. Foi um cara muito utilizado pelo Náutico, um jogador importante, perdeu espaço ali no apagar das luzes, mas um jogador importante na campanha do Náutico. A gente tem o zagueiro Jansson, tá? Que pertence ao Brusque, mas jogou pelo Tombense, tá? Fez 26 jogos na temporada. Detalhe, Patrick Alain, 40 jogos, 34 como titular. Jansson, 26 jogos, 23 como titular, tá? Alex Juan jogou no Brusque, tá lateral esquerdo, 30 jogos, 28 como titular. Esses são os jogadores que mais atuaram efetivamente na temporada. E os 3 vêm da Série C. São jogadores da divisão em que o Náutico se encontra, tá? 2 deles, Patrick Alain e Alex Juan, chegaram ao quadrangular, tá? Aos quadrangulares finais, né? Patrick Alain subiu, Alex Juan não. E a gente ainda tem, que pode colocar nessa conta, Quirino, tá? Que jogou pelo Londrina. Aqui eu tô colocando o número de 20 jogos na temporada porque eu desconsidero a A2 do Paulista, tá? Para não gerar uma distorção. Ele atuou em mais de um time, então como ele jogou muitos jogos na A2, aqui eu faço um recorte, descarto a A2, foco mais na segunda parte da temporada para não gerar um número que nos levaria a uma distorção. Então são 20 jogos, 11 como titular, tá? Vale citar também Quirino nesse bloco. E Matheus Regis, com 23 jogos, aqui tem uma diferença. Matheus Regis jogou a segunda divisão, tá? É de um patamar acima. Então, Arthur, eu acho que esses primeiros nomes que eu trouxe são de jogadores que. Eu vou até deixar Matheus Regis para uma sequência do debate, tá? Queria focar nesses 4 jogadores, Patrick Alain, Jansson, Alex Juan e Quirino, que são jogadores da C para C, tá? E que são jogadores que de fato operaram na C, agiram na C, trabalharam, atuaram, foram regulares ali, rodada após rodada, sendo mais titulares do que reserva. Eu acho que esse é um desenho necessário de contratação. Você sobe de divisão, você traz jogadores da divisão que você vai disputar, né? Sem fazer. Você não vai também achar que, porque sou SAF, que posso tudo, eu vou começar a trazer jogadores com esse perfil da Série B. Não tem como você trazer jogadores com esse perfil da Série B. Então eu acho que é um degrau natural que o Santa sobe. Por isso que lá no começo eu disse, eu acho que o Santa sobe um degrau. E para mim, esses caras que são pilares dos seus times, não estou dizendo que são craques absolutos dos seus times, mas são peças que jogaram efetivamente, eles dão uma nova cara e uma nova base para o Santa, né, Arthur?
Exatamente, Fred. Eu acho que você foi muito feliz ali quando falou da questão de serem caras experientes na Série C, né? E não só experientes de jogarem a Série C, mas de terem tido sucesso na Série C. Esses 4 jogadores que você citou, Quirino, Alex Juan, Jansson e Patrick Alain, todos eles possuem acesso na Série C. Sim. Patrick Alain acabou de conseguir um E acesso com o todos têm Náutico, mais de 30 Quirino, anos também, 30 ou mais, que é a idade que é para ser justamente essa nova cara, né? exatamente. Então a gente tem Patrick Alain e Quirino que acabaram de conseguir acesso, mas Jansson e Alex Juan já conseguiram acesso com o Brusque. Sim. O Brusque, por exemplo, que subiu com o Santa, que subiu em 2020, que estava no grupo com o Santa, e Jansson era daquele Brusque. Alex Juan, eu não me lembro se ele já estava no Brusque, mas ele subiu depois na última campanha do Brusque, porque o Brusque, ano passado, ele quase fez, esse ano passado, 2025, quase fez um bate-volta, né? Porque ele tinha feito um acesso ali em 2023, caiu em 2024 e disputou a Série C em 2025. Então, são jogadores que conhecem a competição, né? Já tiveram sucesso na competição. E, inclusive, o departamento de futebol do Santa, na figura de Arley e Pedro, eles já comentaram algumas vezes de que esse é um perfil que foi buscado, né? Jogadores que têm essa rodagem e que conhecem a competição e que tiveram sucesso, né? Que sabem como é o caminho ali para conseguir um acesso dentro da Série C. E dentro desse, já pegando o embalo aqui, Fred, eu acho que dentre esses nomes que você citou, eu ainda adicionaria Pedro Costa como um jogador que aí já é um mercado diferente, que é um segundo Sim. mercado que o Santa Cruz Porque eu, atacou. eu iria para esse outro agora, né? Os caras que estavam na B, né? Então pode já introduzir, Arthur. Boa. Que é assim, são os caras que estão na Série B, mas que não conseguiram se firmar na Série B, Exatamente. podemos dizer assim. Perfeito. Que aí Que é você tem o natural, caso né? de. Exato, exatamente. São os dois mercados naturais, né? Quando você está na Série C, você vai Sim. buscar os destaques da Série C, jogadores que foram bem na Série C, né? Seja agora ou seja muito recentemente, e você vai procurar aqueles caras da Série B que estão ali soltos no mercado, que você consegue convencer para vir Isso jogar uma vale Série para C. todas as divisões. Quando você faz essa mudança de degrau. O time chega na B, você vai contratar base de jogadores da B, tá? E eventualmente alguém que é ali da A, que não foi utilizado, que foi um banco, que é o cara que jogou bem há 2, 3 anos, mas anda esquecido, tá? Um cara que é fundo de elenco de um time que joga a primeira página, às vezes, da divisão de cima, né, Arthur? Exatamente, exatamente. E eu citei especificamente Pedro Costa, porque o gancho que eu queria fazer é que, para mim, Alex Juan, Pedro Costa e Patrick Alain são as 3 contratações que mais elevam o nível do time titular do Santa Cruz. O Santa, para Talvez mim, ele Pedro Costa conseguiu. seja proporcionalmente a mais surpreendente, né? É um Eu- jogador que estava, por exemplo, jogando a reta final da Série B pelo Remo, que conseguiu acesso como titular. Ele não era titular no Remo, os números aqui mostram isso, Sim, mas 14 jogos, Marcelinho 5 como titular. sofreu, né? Marcelinho foi Exatamente. muito bem, né? Fez um ano. ok, eu aceito Pedro Costa nessa linha, mas eu acho que é um número de jogos pequenos pequeno e dentro de uma faixa do Remo ali, de uma arrancada na reta É. final. O de Patrick Alain, apesar da questão física, ele de ter ficado fora, mas assim, a quantidade de gols e assistências que ele entregou no Náutico é porque o Náutico, acho que só para a Série B e assim talvez tenha entendido na negociação que talvez o jogador com esse perfil, o ritmo da Série B não valeria tanto investimento. Mas assim, mas ele funcionou muito bem na Série C, que obviamente é o campeonato que ele vai jogar agora. Assim, eu acho das contratações, essa daí eu destaco, do que a gente tá vendo na tela, eu destaco mais a de Patrick Alain. E sobretudo, porque o Santa teve dificuldade nessa função durante a Série D. eh, Na reta final, até Galhardo chegou a ser recuado, mas enfim, Galhardo não funcionou no Santa. Eu acho que o Santa, dentro de você precisar de um meia, de um jogador mais cerebral, assim, que entrega, que tem uma bola parada, que tem assistências com bola rolando, assim. Não ia ser a coisa mais fácil do mundo nesse momento, não, tá? Então, assim, eu acho que largar dessa temporada, acho que o Santa Cruz acertou na contratação de Patrick Alain. E eu vejo o Alex Juan com um perfil parecido, tá, Cássio? O Alex Juan é um jogador que foi um esteio da equipe do Brusque, é um lateral esquerdo bem ofensivo, assim, sabe? Ele chega muito ao ataque, muito participativo do jogo. Eu achei também uma contratação muito boa. E eu cito o Pedro Costa também, porque, assim, para mim esse é o trio que chega e você diz, ó, são titulares, não tem muita discussão e crescem o nível da posição. O Santa terminou a Série D, por exemplo, com o Totti na lateral direita, que por mais que já tenha vivido bons momentos no Santa, não vinha realmente performando bem nessa última passagem no clube. Então, Pedro Costa indica um upgrade, né, que o Santa E Cruz ele ficou precisava na na Série D, posição. né?
Totti fica na Série D, já foi Isso, foi pro Joinville. isso. Alex Wan na esquerda, o Santa sofreu muito na esquerda, não vou dizer assim sofreu muito, mas assim, não era uma posição inclusive que tinha um titular definido, o Santa mudou muito Acho que o titular nessa sofreu posição. bastante. Acho que talvez fosse a mais frágil na reta final ali, mas sem dono, né? É, isso. E você ficou variando ali entre Rodrigues e Natan. Natan É. que parecia que ia resolver a posição, depois caiu de rendimento, por exemplo. Então você tem um Alex Wan que dá essa consolidação e um Patrick Alan, que Cássio já bem falou. É verdade que o William Júnior talvez tenha terminado a Série D no seu melhor momento no Santa, muito importante na bola parada, mas no jogo rolando, eu acho que Patrick Alan vai conseguir agregar mais ao Santa. É E um na cara que bola faz parada muito mais gol, também. E e faz muito provavelmente mais na bola gols parada também, né? Bem também. defensivo. Então, e o Santa ganhou opção, né, Cássio? Porque agora o William Júnior segue no elenco, mas sendo uma opção no banco de reservas para uma eventual Tinha necessidade, uma isso. situação Quando ele era específica de jogo. substituído, ele fica. E agora? A bola parada? Acabou. Assim, ele não tá indo bem em campo, só foi sacado e o Santa Cruz meio que ficava ali órfão para essa função. E de fato agora tem pelo menos duas opções com um pouco mais de. Uma bola mais calibrada. Arthur, então a gente tem da Série B, tá? Pedro Costa, 14 jogos, sim, como titulares, mas com esse destaque de ter jogado ali na arrancada final do Remo, tá? A gente tem Matheus Regis, tá? Detalhe, quando eu tô falando jogos, eu tô falando jogos da temporada inteira, tá? Não só jogos da Série B. Matheus Regis fez 23 jogos pelo Botafogo, mas só 4 como titular. Robinho, já muito conhecido do torcedor do Santa, também estava no Botafogo de São Paulo. 17 jogos, apenas 7 como titular. Aí é exatamente o exemplo que a gente estava dando, né? Os caras da Série B são caras que não brilharam na Série B, que não fizeram uma boa Série B, que não foram regulares na Série B. São jogadores que foram relativamente aproveitados no time que disputou a permanência até aos 45 do segundo tempo, né? O Botafogo foi um time que jogou o campeonato inteiro ali, lutando pela permanência e conseguiu a permanência, né? E aí, Arthur, a gente chega para um outro perfil de jogadores, né? Que são jogadores que basicamente não jogaram na temporada, tá? A gente tem Andrei, volante do Atlético, né? Apenas 5 jogos, nenhum como titular, tá? E os dois garotos do Bahia, tá? Gabriel Souza, goleiro, 21 anos. Só fez 3 jogos, porque o Bahia jogou o Campeonato Baiano com, às vezes, o terceiro elenco, né? De fato, só com jovens. E Vitinho, que também tem 7 jogos, todos ali entre o Baiano e a Copa do Nordeste, sempre que o Bahia usava o elenco inteiro reserva, não é nem no time reserva, era o elenco inteiro reserva. Gabriel e Vitinho jogaram nessas condições, mas eu acho que são jogadores bem interessantes, tá? Porque, assim, é o outro lado da moeda, é quando você tem gente querendo chegar pro futebol, né? E que, obviamente, não teriam nenhuma chance no Bahia e nem jogaram o suficiente para ter chance na Série B também, né? Então, é meio que natural esse percurso na carreira deles, né, Arthur? Exatamente, Fred. Eu diria que essas 3 contratações estão no grupo das oportunidades de mercado que o Santa Cruz viu. Andrei é um jogador que já demonstrou um grande potencial, surgiu muito bem no Vasco. Depois ele tem uma Machucado, né? passagem. Oi, desculpa. Tem lesão que Tem tem lesão. lesão, Isso, exatamente. exatamente. Surgiu muito bem no Não que ele Vasco. tenha Tem uma lesão hoje, né? passagem. Tem uma lesão na trajetória. Isso, exatamente. Teve uma passagem no Coritiba e no Ceará interessantes, só que depois ele sofre com lesão e não consegue ter sequência. Então é um jogador que o Santa Cruz está apostando numa recuperação, porque se o Santa Cruz conseguir recuperar o Andrei que surgiu no Vasco, algo próximo daquilo, com certeza é um jogador de um patamar bem mais alto do que uma Série C. A questão é o quanto o Santa Cruz vai conseguir isso. É uma aposta do clube, é uma contratação de risco, porque é um jogador que teve lesão e que não vinha minutando, como você bem falou, jogou muito pouco. No Atlético, basicamente, ele não atuou, tá para a gente dizer dessa forma. Então, é uma recuperação total que o Santa Cruz vai tentar no jogador. É uma oportunidade de mercado que a equipe viu ali para tentar, talvez até se conseguir recuperar, tem até um potencial de venda futura, se conseguir voltar a ser aquele jogador. Não é fácil, mas a aposta do Santa Cruz é essa. Gabriel Souza também é uma oportunidade. E aqui, eu acho que vale até um comentário de que, na minha opinião, para a posição de goleiro, o Santa Cruz precisava ter contratado um cara mais cascudo para ser o titular da posição. Esse cara, em tese, ele seria Felipe Alves quando foi contratado, mas Felipe Alves
assim como o Galhardo não funcionou no Santa. Felipe Alves não conseguiu ser o que era esperado. Até começou a Série D bem, mas depois caiu muito de rendimento e terminou reserva de Rock Kennedy. E Rock Kennedy, por mais que tenha sido herói nas cobranças de pênalti, mas eu preciso ser sincero que ainda não é um goleiro que passa a segurança que o Santa Cruz precisa para jogar uma Série C. Então a expectativa era que viesse o goleiro titular. Sim. E veio o Gabriel Souza. Então, tudo isso que eu estou falando Sobretudo porque deveria indicar. Felipe Alves continua, inclusive, assim, todo mundo tem seu problema, esse parece ser um problema que está ali dentro, ou recupera o jogador, ou então... Porque, de fato, a figura do goleiro continua ali, mas não, pelo menos alguém entendeu, quem faz o futebol do Santa, que precisa desse goleiro titular, como o Arthur tá falando. E aí, Cássio, assim, todo esse preâmbulo que eu fiz poderia levar a uma crítica à contratação de Gabriel, porque não é esse perfil que o Santa Cruz precisava. Mas buscando informações, as informações de Gabriel, que vem do Bahia, assim, são muito positivas. Tá? Ele é um jogador que participou de seleções de base, basicamente todas as categorias. Teve uma especulação já muito forte dele ir para a Europa, salvo engano, especulação no Chelsea, quando ele estava na base do Bahia. Então, um cara que chamou muita atenção do mercado, mas que realmente nessa transição da base para o profissional acabou não tendo muito espaço e não aconteceu. Então, é mais uma aposta aí de oportunidade do mercado do Santa de tentar colocar esse cara para ter minutagem, desenvolver o atleta e, quem sabe, está conseguindo aí um grande talento. Gabriel, por exemplo, vem em definitivo para o Santa. Tá? É diferente da situação de Vitinho. Vitinho vem como o que a gente chama do barriga de aluguel, né? Ele está vindo com um empréstimo do Bahia, um jogador que participou da campanha do Bahia ali na Copa do Nordeste, que como o Fred bem disse, porque o Bahia estava utilizando o time B, não teve assim também, pelo que a gente viu, assim, um enorme destaque, ter sido a grande surpresa assim do Bahia na competição, mas é um cara que também vem com informações positivas lá do Bahia, deve ter muito mais espaço aqui no Santos, então é interessante até mesmo para o Bahia dar essa rodagem ao atleta. E aí uma informação que a gente recebe ali de bastidores dessa pré-temporada, que é um jogador que vem chamando a atenção, tá? Nos Sim. treinos, obviamente, pré-temporada, treino é uma coisa, jogo é outra, completamente diferente, para o torcedor não criar aqui uma expectativa que Vitinho vai ser o jogador do Santa, mas quem está acompanhando diz que é um jogador que está chamando bastante atenção, e eu concordo com o que você trouxe, Fred. Eu acho assim, movimentações interessantes do Santa. Não dá para ser jogadores que você vai depositar aquela confiança. Eles não podem ser a espinha dorsal, a sustentação do time. Mas eu acho importante o Santa também ter esse tipo de movimentação, buscando oportunidades nesse sentido. Então, Arthur, vamos agora dar uma olhada no nosso campinho, tá? Em que a gente faz agora sim um verdadeiro scanner no elenco do Santa Cruz, tá? Temos aqui Seguindo o estatuto, Fred teve sempre separando o preto e o vermelho, tá? Perceba aí que E agora, oficialmente no estatuto, Oficialmente. porque era uma lenda urbana, né, Cássio, que estava no estatuto. ali Na verdade, passou, ó. ficava só Mas no... é vinho, é vinho. é vinho, pô. É vinho Aqui ali. não, Passou ali, Existia essa lenda urbana de que isso estava no Caramba, estatuto e não estava. Era só no... essa era a lenda urbana. era a lenda urbana tratada como verdade. Assim, É. eu falei assim, me surpreendeu, porque a gente falou isso um dia desse, e assim, Quando do programa do lançamento, do anúncio da Reebok. foi um dia desse mesmo, assim, foi pouquíssimo tempo e logo depois passou. Detalhe, era uma lenda urbana que em algum momento, isso nunca foi um problema, mas há alguns anos, e quando eu digo alguns anos, bota aí 10 a 15 anos pelo menos assim, já tinha esse cuidado maior. E Mas não agora... era uma fake news completa não, Cássio, porque, salvo engano, isso continha em um documento que eu acho que era assim, o manual de marca. Eu acho que Certo, nesse documento, não no estatuto. Pronto. Não estava no estatuto, estava em algum documento relacionado a... Veja, porque o estatuto é a carta principal, a carta mestre do clube, mas Sim. mas podia estar documentado de alguma forma. Enfim, agora é oficial. Arthur, É isso. como o Santa já tá num processo um pouco mais avançado, né? Já tá treinando, já Detalhe, fez eu um jogo meteu o treino. Reebok ali, ó. É tudo atualizado. Veja só. Igual Bomba Pet, 100% Não, atualizado. exatamente. Bomba pet do cara, bomba pet aqui. Essa camisa aí, por enquanto, que ela já se encontra, viu? Nos centros aí. Deve ter demais, Nos pelo amor de centros aí. Deus. Tem torcedor do Faz Santa. mais de mês que já É um tem pra esse dois, negócio. né? Tem essas aí que estão circulando 1 pra 3 pra por aí, três. não é 1 pra 1 nem 1 pra 2 não, tá? Veja só, já tem muito torcedor do deve ter. Santa que passará a noite de Natal de Reebok. O Reebok, Não, deve ter. com certeza. Já vi imagens, mas a gente já fez essa atualização aqui, tá? Inclusive, mostra de vez em quando como se perde ali. A Reebok tinha que ter entrado assim, na hora que mas anunciou. não é tão simples quanto parece, mas são Não, temas imagina pra- que a galera tá acelerando o mais possível. Mas, por exemplo, o mercado paralelo já já estaria
Eu não sei nem se o Santa consegue jogar, Arthur, contra o Defensa e Mas a Justiça ideia, a de ideia é fazer a rebote. camisa para jogar o primeiro jogo já com a Reebok, O Defensa e Justiça, antes de chegar pro público. tem que tentar dar um É. jeito mesmo, tá? Até porque, se não for, o contrato da Volta já tá rescindido. Assim, já, Sim, mas tem o enxoval, né? Se preciso for. sim, mas assim, eu acho que é mais. Mas acontece, viu? Não é tão raro, não. Não, quando acontece, o cara joga com a camisa sem marca. Aí é quando vai passar mais tempo, Cássio. Quando é uma Sei transição muito não. Mas rápida de enfim, da última semanas vez, aí. que eu vi que isso foi noticiado, a ideia é já jogar com essa camisa. Agora, falta pouco tempo, mas seria jogar com essa camisa já em 8 de janeiro. Mas como eu ia dizendo, Arthur, como o Santa tá um pouco avançado, eu queria que a gente fizesse aqui também um exercício que a gente não fez nos outros clubes, que é esboçar os 11, tá? Vamos fazer o primeiro esboço de 11 aí da temporada 2026, tá? Com o Santa Cruz. E você já entrou na questão goleiro, tá? E é engraçado que o site O Gol, né, o aplicativo do Gol, agora permite que você monte seus 11, né? E vários torcedores estão colocando os seus 11 e tal. E eu fico vendo os torcedores do Santa Cruz postando, e eu vejo muita citação ainda a Roquene como titular, alguns dando uma nova chance a Felipe, quase ninguém colocando Gabriel. Que eu fiquei com a expectativa que seria Gabriel o titular da temporada. Arthur, como é que você enxerga já? Eu sei que você acabou de fazer uma análise dos goleiros, mas agora de forma mais direta. Quem começa jogando? E eu não sei se você conseguiria dizer a ordem dos fatores para Arthur e para Marcelo Cabo, tá? Porque eu vou dizer por que eu faço essa pergunta. Porque se eu acho que se Gabriel não começar, pelo menos na condição de ser o primeiro a ter uma chance, começa com o Roquened, que foi quem terminou como titular. Roquened falha, eventualmente. Se não for Gabriel que assume imediatamente, eu acho que Gabriel não joga esse ano. Sabe? Eu acho que aí seria um reforço super interessante e ele vai ter o mesmo destino que ele teve no Bahia, ou pior, porque no Bahia ainda usa a base e ele fez 3 jogos. Talvez ele não faça nenhum no Santa, se ele não tiver aí nessa hierarquia já uma posição para largada, né? A não ser que os outros colapsem, né? Sim. Até porque o Santa tem um calendário mais curto, né? O Santa não tem, por exemplo, a Exatamente. Copa do Nordeste como o Bahia para dar essa rodagem, um É estadual para colocar exatamente time isso. O B. Santa vai jogar com força máxima tudo que tiver pela Na frente. verdade, como a Copa do Nordeste é depois, quando acabar o estadual, e eu tô até considerando o Santa indo à final, é quase um mês ali É. até começar a Série B. Inclusive, deixo aqui o convite, tá? Vai entrar no nosso feed essa semana, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já está disponível no feed ou não. Um programa explicando detalhadamente o calendário de 2026. Tá um calendário novo, muita gente ainda não absorveu, muita gente ainda acha que competições que se cruzavam continuarão se cruzando, como Copa do Nordeste, Estadual, Copa do Brasil. A gente vai explicar um calendário bem peculiar, o calendário de 2026, tá? Até desmistifica algumas coisas o programa que a gente vai trazer. Mas, Arthur, vamos lá. Coloque para você quem é o titular. Se você acha que Cabo enxerga da mesma forma que você. E não sei se eu estaria pedindo muito colocar aí. Só os goleiros eu vou pedir isso, tá? Em ordem de quem você acha que vai ter chance primeiro em 2026. Fred, eu acho que goleiro vai ser uma das respostas mais difíceis daqui da escalação do Santa Cruz de titular. Porque você tem argumentos possíveis para basicamente todos os nomes. Roquened você poderia dizer que faz sentido ele ser titular, porque terminou como titular, então seria uma manutenção de 2025 para 2026. Felipe Alves num trabalho de recuperação do atleta, porque é um atleta que o Santa Cruz tem um salário alto, o Santa Cruz há um investimento ali sendo feito, então, já que no mundo ideal, no papel, ele seria o titular por ser o cara que tem mais estofo, talvez um trabalho de recuperação de Felipe Alves para ser titular, e Gabriel por tudo isso que a gente já falou, que é um cara que vem com ótimas referências e tudo mais. Não sei qual caminho que vai ser escolhido. Eu entendo também muito que aquilo que você falou de que nas listas de torcedores, Gabriel nunca é o titular. E eu acho que é porque simplesmente o torcedor nunca viu o Gabriel atuando. Né? Então não tem como o torcedor dizer assim, não, Gabriel vai ser titular, eu nunca vi ele atuando, não sei como é realmente ele jogando, e a gente não está vendo os treinos, né? Eu acho que essa posição aqui é uma posição que os treinos, e não só os treinos, os jogos treinos que o Santa Cruz vem fazendo, que são jogos treinos fechados, o Santa já teve um com Laguna. Acabou de Nesse momento terminar que o a gente outro, tá... viu? 7-1 em cima do Pronto. Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Eu ia dizer que estava acontecendo enquanto a gente falava aqui, mas você já trouxe a Acabou informação agora, mais atualizada. 7-1. 7-1. E Roquene é de titular.
É tá? isso, exatamente. E tem outro para acontecer ainda, salvo engano, até o final, e depois vai ter o jogo contra o Defensa e Justiça pela Vitória Cup, e aí sim a gente já vai ter o televisionamento. Mas eu ia dizer justamente isso. Pelo indicativo dos jogos treinos, eu tô achando que Rock Kennedy vai começar como titular. Porque eu acho que esses jogos treinos vão ser muito indicativos. O treino ali, o dia a dia, é o que vai definir. E outra, Porque tá? Quando era entrou no muito grande. decorrer do jogo, a ordem foi: entrou Felipe Alves e só depois entrou o Gabriel. Então, eu acho que a hierarquia que tá na tela. Enfim, eu tinha uma sensação diferente, tá? Eu achava que Gabriel tinha perfil para ganhar essa posição do Santa Cruz. Eu, não- eu sei que Rock Kennedy foi um herói ali do contexto final do acesso, mas eu acho que o Santa Cruz teve problemas. Sim. Tá? Eu acho que o Santa Cruz tá meio que esquecendo que teve problemas. Que não é uma posição que, ó, como estamos bem servidos. É assim. Ó, veja, temos opções que já mostraram falhas e acertos. Eu não acho que Felipe Alves no Santa mostrou acertos, mas na trajetória até relativamente recente, sim. Mas eu acho que Gabriel tinha mais potencial, tá? Garoto realmente, como o Arthur já trouxe aqui, os predicados dele, garoto que foi emprestado para jogar. E eu ficaria um pouco. Acharia um pouco de desperdício. Acho um pouco estranho esse início, mas enfim. E deixa eu só adicionar uma coisa, Fred, que eu acho que pode mexer um pouco nessa configuração. Para mim, Felipe Alves é o único jogador do Santa Cruz hoje que não tem permanência garantida no Santa, Certo. tá? E assim, isso Mas aqui é um achismo meu, e não é, é di- informação. e é difícil aí, viu? Mas por que que eu digo isso? Justamente ele tá, Cássio, porque é difícil você conseguir encontrar um clube para ele no mercado. Mas eu acho que se aparecer alguém precisando de goleiro, um clube aí, diz, tem Felipe Alves no Santa que tá no banco, vou Sai atrás. na hora, né? O Santa não se opõe a fazer uma negociação de Felipe Alves. E eu acho que, inclusive, as entrevistas que a gente vê de Arley, por exemplo, das pessoas do departamento de futebol, colocam um pouco isso nas entrelinhas, porque Felipe Alves é um tema que é sempre perguntado para eles. Tipo, Galhardo saiu, e Felipe Alves vai ficar? E a resposta sempre é: não, Felipe Alves se apresentou, Felipe Alves é um jogador do time, mas se aparecer alguma proposta, a gente analisa. Então, assim, nunca se fecha completamente a porta, sabe? Essa é uma sensação que eu tenho. Então, o que pode mudar um pouco essa configuração é se Felipe Alves receber um convite durante a temporada, sair, e aí Gabriel pode subir o nível, como também pode acontecer de o Santa pegar essa folga, que eu acho que inclusive é o que deveria ser feito, pegar essa folga no orçamento caso isso aconteça e procurar um goleiro desse patamar salarial, mas que entregue uma segurança maior para a posição. Então essa é uma posição que eu acho que ainda pode ter mudanças aí, até mesmo no curto prazo, dependendo se aparecer alguém precisando de um goleiro no mercado. Arthur, nesse jogo treino, tá? Mais uma vez, Pedro Costa, obviamente, fica como titular na lateral direita, tá? Eurico e Anson formam a dupla de zaga. E quem jogou na esquerda no começo foi Rodrigues, tá? Mas aí por uma questão de lesão, tá, Isso, Fred? O Santa sim, teve durante a pré-temporada já uma baixa exatamente. significativa até, que é de Alex Wan. Sim. Um lance que, assim, quem acompanhou de perto disse que até o Santa saiu no lucro, tá? Porque foi uma dividida bem feia, poderia ter sido uma lesão mais grave, Fala em um mês, acabou né? Que, sendo. não, que vai pro conservador, né? Isso, exatamente, um mês, então vai perder ali. Eu ia dizer começo do Pernambucano, mas com o calendário que tá, e vocês vão trazer bem no vídeo, é um começo que já vai ser muitas Veja. rodadas, né? Porque começa num Ô, ritmo Arthur, acelerado, o né? que eu falei recentemente num programa, não sei se foi num programa, se foi aqui, se foi no Twitter, eu nem sei onde foi que eu falei, mas eu falei o seguinte: não é que o pernambucano começa cedo. O que impressiona não é que começa dia 11 de janeiro, porque isso é relativamente comum. O que impressiona é que dia 30 de janeiro acabou a fase de classificação. Veja só, dia 30 de janeiro, 19 dias depois, Carnaval. acabou a fase Quando de é o classificação, carnaval? 14 de fevereiro. Veja, 14 de fevereiro. Ou seja, vai ser a mesma coisa. Porque o desse ano foi o mata-mata, as quartas de É, final, Náutico e Sport sim. jogaram. Veja, mas se for 14 de Já vai fevereiro, estar na semi. é isso que eu ia dizer, vai estar Já muito tá na depois da. semi. Mas não vai ter, possivelmente não vai ter, né? Porque, Até porque o fato de ter tido as quartas de final desse ano foi sem público. E a galera não é. vai fazer semifinal E sem outra público. coisa, Cássio, que a gente convido a ver o vídeo. O Pernambucano tem muita margem.
Evandro poderia até ter soltado um pouquinho mais, acho que ele se arrepende. Mas pode soltar ainda. Lembrando que veja, tirando a primeira rodada, as outras podem ser de. Sim, mas é porque agora, tipo, não tem mais ganho. Ele poderia ter um time a mais, tem gente do América, né, que ficou nosso amigo Não, JP. aí é virar Não, mesa. agora mais não, tipo, mas quando ele endureceu ali, porque o Sport, ele tinha que fazer isso porque ele não podia. A bronca é ter time na primeira divisão no estadual. Isso. Ele não podia, Nacional. quando ele definiu, ele não podia contar se o Sport subiria ou não, né? Mas de certa forma ele já fez a margem, que foi até dito até no arbitral. Santa e Defensa e Justiça, ele tá acontecendo porque todos os outros concordaram em adiar uma data, justamente por essa Sim. margem. Ele já usou uma data dessa margem, tá? Aí você fala, pô, mas as datas originais dos estaduais não é justamente 10 de janeiro? Era, mas se conseguiu a aprovação para começar antes, para quem não tem time, para quem não tem time na primeira divisão. Isso. Mas ele tinha mais margem. A gente vai ver isso no programa, tá? Arthur, então eu vou colocar como Alex Juan como titular potencial, né? Não vai ser no Isso. começo do ano, mas é o titular potencial, tá? Os volantes, tá? Mais uma vez, Marcelo Cabo, ele escala Balotelli e Andrei, tá? Que é a lógica que todo torcedor do Santa tá repetindo, e Patrick Alain fechando o meio do campo. Aí também não tem muito o que debater, né? Nesse começo de temporada, né, Arthur? Eu acho que a questão aqui que tinha mais discussão era sobre a posição de Andrei, né? Balotelli terminou como talvez o maior destaque do Santa Cruz ali Sim. no ano, então não tinha muita discussão sobre a titularidade dele. A questão era dupla, quem é que faria dupla com ele, né? Gabriel Galhardo começou muito bem a Série D, caiu de rendimento, Pedro Favela terminou melhor, mas Sim. Andrei é que vem sendo essa aposta aí de Marcelo Cabo, até me surpreende um pouco, tá? Andrei já começar como Já titular, ganhou, porque mas são dois realmente, jogadores que têm tiveram um 2025 bom, né? Dá pra dizer exato, que Galhardo e Favela tiveram, né? Um 2025 isso. bom. Principalmente Favela terminou bem, eu acho que era até minha expectativa, né? Ser Balotelli com Favela, mas aí eu acho que talvez é aquela, no mundo ideal, sabe? Como você ainda Sim. está no período de treinos, etc., qual seria o Santa Cruz se todo mundo conseguisse jogar o que sabe jogar? Talvez seja esse o Sim. pensamento de momento, e para essa escolha ter sido tomada, claramente, o que é até um bom sinal para mim, é até o que me dá um pouco de esperança, é que, ao que parece fisicamente, Andrei está bem, para ele poder É. estar sendo utilizado dessa forma, porque eu imagino que se ele não tivesse, não estaria sendo titular nesses É. jogos treinos, né? Galhardo Então, nem jogou, tá? Não entrou nem no decorrer dos jogos. Quem ele entrou foi teve também Fabiel. uma questão física, isso. Ele É. ficou poupado do jogo o treino hoje. E, obviamente, né? Patrick Alain, ele é o titular. No ataque, de um lado, Renato, do outro, Robinho, tá? Matheus Regis também não tá ainda, não foi nem oficializado, né? Mas não tá. Mas, se bem que Pedro também não foi, já jogou e já tá atuando. Agora, Mas. não sei se Matheus já chegou, e se não, ele Isso. está em vias de chegar, né? Ele foi o É. último contratado do Santos. E a gente tem Robinho de um lado, Renato do outro, e obviamente Quirino como centroavante, né? Que é o também que todo mundo aposta nesse momento. Aí minha pergunta para você é: com Matheus Regis já disponível no Arruda, quem você considera o titular potencial, Robinho ou Matheus? Então, Fred, eu acho que isso aqui é até um bom momento para eu entrar no ponto, que é aquela questão dos pontos, né? Que eu acho Sim, que, até fazendo uma análise meio geral assim do elenco, eu acho que o Santos evoluiu bem nas laterais. Na zaga, eu esperava que viesse um zagueiro de um nível maior do que o de Jansson. Eu até fiquei receoso, porque Jansson estava no Tombense, que foi lanterna da competição. Mas buscando informações, eu soube que ele não fez uma Série C tão ruim assim. E que, na verdade, não é que o Brusque não queria utilizar Jansson. É que o Brusque virou SAF. E a SAF do Brusque considerou que Jansson era um jogador que tinha um salário muito alto para o que ele entregava para o clube no momento. E aí foi tipo aquele movimento de Fábio no Cruzeiro, sabe? Que sim, Ronaldo chegou e disse: Ó, não dá para ficar com esse jogador, então foi por isso que Jansson foi emprestado, mas os próprios jornalistas lá que cobrem o Brusque disseram que eles contavam com o Jansson voltando e sendo utilizado. Então, não é exatamente o zagueiro que eu queria, mas eu acho que foi uma contratação ok. Dos volantes, eu esperava talvez um nível melhor, porque Andrei, por mais que tecnicamente seja um nível bom, eu tenho receio da parte física. Eu acho que o Santa ali não andou tanto comparado com a Série D. O de meia a gente já falou muito bem aqui de Patrick Alain. E aí, chegando nos pontas, tem aquele debate até que abriu o programa, que eu esperava mais, né? Eu esperava que o Santa trouxesse pelo menos um ponta
para ser aquele cara de você olhar, como a gente fala com o Patrick Alain, por exemplo. Você olhar e dizer, pô, esse cara é titular, realmente o Santa cresceu o nível, vai ajudar demais, como ele já ajudou em 2025 e assim sucessivamente. Não acho que chegou esse jogador. Dos que estão aí agora, eu, por exemplo, gosto muito do futebol de Robinho. Desde 2018, quando o Robinho jogou no Santa, eu gostei daquela passagem dele. Sim. Ele sai do Santa, vai para a MLS, jogou lá, depois ele volta para o Brasil. Ele chega no Botafogo de Ribeirão Preto 2 temporadas atrás e tem uma primeira temporada muito boa no Botafogo de Ribeirão Preto. Só que aí depois vem o problema que é o que depois encontra Robinho, mas também é o que talvez tenha feito ele vir parar no Santa de volta, que foi 2 lesões no joelho. Ele teve 2 lesões graves, atrapalhou muito na minutagem dele. Esse ano ele até teve uma minutagem maior do que ano passado, porque ano passado a minutagem foi muito baixa, nível assim Andrei teve no Atlético, por exemplo, e isso é o que me causa receio. Mas eu acho que assim, se Robinho tiver saudável, tiver fisicamente pelo menos próximo daquele jogador de 2018, para mim ele vai ser titular e para mim ele é o melhor ponta do Santa, se ele for aquele jogador. Matheus Regis é um cara que eu acho que ele vem como um potencial O titular. Santa de 18 é o que chega naquele jogo contra o Operário. Isso, exatamente. Robinho até ele foi o artilheiro do Santa na temporada até chegar a Pipico. Aí Pipico na reta final tem. Eu acho que ele ainda termina como artilheiro, porque Pipico faz, eu acho que 6 gols naquela temporada. E Robinho faz 9, 10, algo assim. Faz um número interessante para um ponta, né? E, e Matheus Regis, ele é um cara que, assim, surgiu muito bem no futebol paraibano, mas ele se destacou mesmo, assim, no CSE, jogando uma Série D, inclusive contra o próprio Santa em 2022. Só lembrando que é CSE mesmo, tá, pra galera? Tem até um fato curioso que vocês vão lembrar. Lembra aquele jogo do Santa com o CSE que caiu O luz do justamente apagão. no ataque do Eu CSE? vi. Era Sim, ele, sim. o atacante. Ele que tava com a bola. Era ele. Era exatamente ele, o atacante. Depois daquela temporada no CSE, ele vai para o São Bernardo. E aí no São Bernardo ele tem um começo bom no São Bernardo, aquele São Bernardo sensação do Paulista, mas ele não era titular, ele era um reserva que era bastante acionado. E depois ele começa a rodar jogando ali Série B. Ele é emprestado para o Atlético Goianiense, não vai bem. Volta para o São Bernardo, não vai bem. Depois é emprestado para Ponte Preta, não vai bem. Esse ano foi para o Guarani, também não conseguiu se firmar. E aí foi emprestado para a Série B no Botafogo. E, por exemplo, no Botafogo de Ribeirão Preto, ele jogou menos vezes como titular do que Robinho, até. Por mais que ele tenha mais partidas. Então ele foi um cara menos com cara de titular até do que Robinho. E eu, por exemplo, gosto mais de futebol de Robinho do que dele. Mas eu acho que ele está chegando, pelo menos em teoria, ou na visão do departamento de futebol do Santa, como ponta mais referendado. Então eu Certo. imagino que ele vai ser titular. Mas aqui é uma opinião pessoal minha. Não é um jogador que me enche muitos olhos, tá? Não é um jogador que eu tenho grandes expectativas, sendo muito sincero. Até trouxe essa opinião no Twitter, eu acompanho ele aqui desde o 13, Campinense, eu acho um jogador que ajuda, contribui, tem o drible, mas não define jogo, sabe? Não decide jogo. Então é aquele tipo de ponta que não agrega tanto para mim, mas além disso, a outra opção é Renato, que também não fez aquela Série D no Santa, né? Tem muitos problemas físicos, então eu acho que essa posição, Fred, é um pouco parecido com o que a gente falou de goleiro. Eu não sei ao certo o que é que vai acontecer. Tá? A Eu acho que diferença é tem que muito aí tem cenário possível. rotatividade tranquila, né? Por isso que a de goleiro me deixa um pouquinho mais em dúvida sobre o ponto de partida, porque o goleiro não muda, meu amigo. Se Roquene entrar e der Sim. conta, de forma. E assim, e o pior é que pra mudar, as falhas têm que ser muito graves ou muito recorrentes. Aqui não, sabe? Na ponta, de fato, vai ter disputa por posição. Renato, Vitinho, Matheus, Robinho, vai ter disputa por posição. E ainda pode chegar mais reforços, né? Já foi dito que parou, não, né, Arthur? Assim, esse primeiro momento de montagem parou. Tá. Eu imagino que o Santa agora só vai fazer alguma movimentação Se se for for realmente aquela oportunidade. questão de oportunidade de Sim. mercado. Exatamente. E Mas falando assim, do não nome há mais maior, uma né? procura, né? E não tem expectativa ainda por um nome de peso, algo mais midiático? Ou isso Tem, tá tem, arrefecendo? tem uma especulação disso. Bruno Rodrigues, inclusive, deu Ele recentemente uma alimenta um entrevista pouco falando isso, né? sobre isso. Tem a questão da Vitória Cup, que tem até um desafio de venda de ingresso, que diz que vai ajudar o Santa Cruz a ter esse tipo de jogador. Mas eu, assim, até o meu perfil de torcedor, vocês sabem como é, eu não venho Sim. criando expectativas nisso, sabe? Eu acho que talvez até o torcedor do Santa Cruz que estava com essa expectativa tenha se frustrado mais do que deveria com o mercado que o Santa Cruz fez para essa temporada de 2026. Eu acho que o Santa Cruz fez um mercado ok, eu esperava um pouco mais, sendo sincero, então me frustrou um pouco.
mas não me frustrou muito. Agora, se tinha um torcedor que estava naquela de João Paulo, Keno, Gilberto, esse deve ter se frustrado muito, mas aí sinto muito, por uma escolha dele que resolveu se iludir sem embasamento, sabe? Não fazia sentido esperar esse nível de jogador, pelo menos não agora, sabe? Então, eu não alimento esse tipo de esperanças. Eu acho que o elenco vai ser, pelo menos para começar o ano, bem nessa linha que está. Claro, pode acontecer, pode ser que saia Felipe Alves e abra um espaço ali no gol, pode Sim. ser que surja uma oportunidade, né? Pode Sim. ser que o Santa consiga algum jogador numa conta ali financeira que faça sentido, ou então pode acontecer dependendo do início dos campeonatos, né? Às vezes o Santa Cruz está aí com a visão que está fechado, mas aí começa, percebe que uma contratação XYZ não funcionou como esperado, vai ter que ir no mercado, porque você sabe que o Campeonato Pernambucano, por mais que agora o Santa não tenha mais aquela questão de garantir o calendário, mas tem Copa do Nordeste, por exemplo, Sim, que é só se muita for coisa finalista, interligada, né? tem Copa do Brasil, que precisa pelo menos chegar na semifinal, então o Santa não pode de forma alguma desprezar o Campeonato Pernambucano. Então, dependendo do que acontecer, a gente sabe que é completamente natural que surjam demandas ali, necessidades, pelo que você vai vendo dentro de campo. Dentro da lógica só do Pernambucano, ser semifinalista garante a Copa do Brasil, né? São 4 vagas para Pernambuco, e ser finalista garante a Copa do Nordeste, já que é campeão e vice a partir de agora. Arthur, pra gente terminar, eu vi uma postagem sua no Twitter situando um pouco o Santa no contexto da terceira divisão, né? A gente até falou rapidamente aqui na abertura do programa, né? O Guarani, por conta do que ele recebeu da venda de Richard Rios, ele tem uma SAF própria, digamos assim, nessa temporada, né? Porque entrou um investimento muito alto no Guarani por conta dessa negociação. Então o Guarani ele partiu na frente, porque não é que entrou investimento e o Guarani foi para um all-in. O Guarani declaradamente, claramente, tá? Ele foi garantir o seu acesso formando um time muito mais próximo da Série B do que da Série C. Até aqui, tá? Mas eu vi que depois disso você ainda situaria o Figueirense um pouco acima do Santa e o Santa num grande bloco, né? Com Botafogo, com outras equipes. Queria que você fechasse esse programa dando essa situada. Você já falou um pouquinho disso lá no começo, mas pra gente colocar um capítulo final aqui nesse scanner do Santa para fechar 2025 e já introduzir 2026. Boa. É como eu falei, Fred, eu acho que o mercado que o Santa Cruz fez foi um mercado ok. O Santa avançou em algumas posições, mas talvez em outras não avançou o que precisaria, o que era a expectativa. Eu acho que o Santa conseguiu montar um elenco competitivo para as competições de começo de temporada, e aí basicamente é Pernambucano, né? Copa do Brasil ali, as primeiras fases. Eu acho que o Santa tem um elenco suficiente para competir. Agora, para ir além disso, eu acho que vai precisar muito do encaixe. Aí entra o trabalho de Marcelo Cabo, que a gente vai ter que avaliar. Pensando na Série C, eu acho que o Santa vai precisar ter o upgrade de qualidade ali, mais próximo da competição. Eu não sou muito aderente a uma série de comentários ou de opiniões que a gente vê da torcida do Santa, de que essas contratações são só para o Pernambucano. Esse elenco ele é só para o Pernambucano, vai mudar completamente para a Série C. Porque assim, todos os jogadores estão chegando com contrato para o ano inteiro. Então não faz sentido eu analisar um jogador que está vindo com contrato até o final do ano como se ele fosse só para o Pernambucano. O Santa vai ter mudanças para a Série C, seguramente. Mas não num nível, por exemplo, que eu vi alguns torcedores comentando em alguns grupos, de que desse elenco vão ficar só 5 para a Série C. Não faz sentido. O Santa tem um elenco hoje que, se você considerar os jogadores da base, são cerca de 30 jogadores. Não tem como você, durante uma temporada, 25 jogadores saírem. Sabe? Você vai, obviamente, ter acréscimos, mas não vai mudar muito. Então, eu acho que o Santa fez um mercado ok, não muito além disso. Eu acho que o mercado ali, mais ou menos no nível de uma equipe que está vindo da D para C, mas que vai buscar um protagonismo dentro da Série C. Não é igual o Maranhão, por exemplo, muito longe disso, obviamente, mas não foi um mercado que enche os olhos. Só que quando a gente faz essa análise, é sempre muito importante a gente ter um parâmetro de como estão os adversários, porque uma coisa é Sim. eu analisar o mercado do Santa, mas e o Santa em relação ao restante da Série C, né? E eu tomei a liberdade desde ontem analisar, e a minha opinião é essa, assim, eu vejo o Guarani realmente como a única equipe destoante na Série C, a única equipe que tem um mercado realmente bem acima das demais, está um patamar assim bem superior ao restante. Óbvio, tudo aqui é no papel, porque a gente ainda não viu as Claro, pô. equipes jogando. A gente tá em dezembro de 25 ainda.
Exatamente. Então, assim, ainda é a teoria, mas o Guarani realmente vem fazendo investimentos, contratando jogadores de uma prateleira mais alta. Eu vejo um Figueirense também ligeiramente superior ali ao Santa, porque também trouxe jogadores interessantes, jogadores também que foram bem na Série C, alguns jogadores que estão descendo de prateleira na B para C. O meu atenuante em relação ao Figueirense é o Figueirense está trazendo muitos jogadores numa idade ali de 34, 35, que pode significar um risco, porque você tem uma média de idade alta, vai saber como é que vai Sim. conseguir encaixar e esse time vai performar. Mas são jogadores referendados. Você tem um Silvinho, você tem um Jorginho, por exemplo, que estava jogando Série B ali por muitos anos, há pouco tempo Série A. Na zaga também ele trouxe jogadores experientes, né? O Anderson Conceição, já tinha lá o Douglas, enfim, são jogadores bem experientes assim que o Figueirense está apostando. E o Santa, para mim, ele vem depois com um grande bloco que está na terceira prateleira. Tem o Santa, tem o Caxias, o Botafogo da Paraíba, que o Botafogo da Paraíba é meio difícil analisar porque ele tem um elenco ainda muito enxuto, ele ainda vai precisar contratar muito em número, mas eu tenho achado as contratações do Botafogo também nesse nível da do Santa, sabe? Então, por isso que eu vejo que é uma montagem semelhante, porque se ele mantiver esse nível, que é a tendência, eu acho que vai montar um elenco mais ou menos ali no patamar que está o do Santa. E aí, na Série C, tem 3 clubes que eu acho que vale destacar, que basicamente não tem como a gente analisar, porque eles estão congelados no mercado. Da mesma forma que vocês falam do esporte, por exemplo, que hoje, em relação à montagem, não tem como avaliar muita coisa, até mesmo Ceará e Fortaleza, porque também não estão fazendo É. grandes Os 4 que movimentações. caíram no final das contas, basicamente, não fizeram nada ainda. Além de E, definir o na, treinador. e a gente tem a mesma coisa na Série C, Fred. Porque a gente, dos 4 que caíram, a gente tem Paysandu, Volta Redonda e Ferroviária completamente parados. O Ferroviária Assim, perdendo muitos jogadores, né? E era natural porque tinha até peças interessantes mesmo dentro do elenco, né? o Paysandu numa crise gigantesca que Total, poderia ser total. uma equipe aqui para colocar uma pressão Pode assim, né, vir de a ser ser uma equipe ainda, de. tá, Arthur? Pode vir a E, ser Mas, ainda. mas Mas a virada é tendo que pesada. recuperar terreno, né? Mas o investimento estatal lá tá Tá alto. fechado com o Bampará aqui, ó. É. mas assim, a tendência natural era nesse momento a gente está falando de talvez o Paysandu ser uma dessas equipes que estivessem à Sim, frente, porque está vindo de sim. uma Série B, E não é uma tá vindo equipe à que frente. estava. Exatamente, E e aí, tá um caos. O presidente renunciou e etc. isso. Então, assim, no A geral, eu gente acho que sabe é como isso, é. Fred. Eu quis trazer também esse ponto, porque talvez o torcedor olhe essa minha opinião de que a montagem foi um pouco abaixo do que o esperado, não foi uma montagem que enche os olhos, mas isso está muito longe de dizer que o Santa não vai ser competitivo na Série C ou que não vai subir. Tá? A gente tem que comparar com o restante, e o Santa, para mim, ele está no bolo. Não é o que a gente espera para o Santa, porque a gente quer que o Santa chegue na Série C acima desse bolo, não nesse rame-rame, mas tem muita água para rolar ainda debaixo da ponte. Tá? Eu trazendo até um exemplo aqui de perto, se você comparar esse elenco do Santa com o elenco do Náutico que começou 2025, eu acho que esse elenco do Santa está superior, por É exemplo, superior. ao que começou a temporada. Obviamente que o Náutico mudou bastante durante a temporada, chegaram jogadores que são titulares, porque é aquela, você não precisa mudar o elenco inteiro para você mudar o seu time. Se você trouxer aí para o Santa Cruz, para a Série C, por exemplo, 5 caras para serem titulares, você já muda metade do time titular. O cara que é titular hoje vira banco de reservas, então dá a opção no elenco, você acaba mudando muita coisa. Né? Então, tem muita água ainda para E rolar, essa é e a eu acho única que esse exemplo do divisão. Náutico é um bom ponto. Concordo. E essa é a única divisão que isso é possível. Quando você sobe da B para A, você não já sobe protagonista. Quando você sobe da C para B, você já não consegue mais subir protagonista também. Até acontece. Né? O Remo injetou muito dinheiro e assim foi. Mas o Santa, na hora que ele sai da D, só pelo tamanho dele, ele já é automaticamente, imediatamente, favorito na C. Ele não tem a Mesmo se tivesse transição. com a capacidade financeira abaixo, Isso é. haveria mais expectativa do que a realidade interna do Sim. Santa. Só que nesse momento a expectativa é a Mas mesma veja de só, se o sempre Santa não tivesse a e a realidade SAF, interna está o diferente. time até aqui poderia ser o mesmo. Não tem nada. Tem nenhuma grande interferência da SAF no que se forma até aqui, não. O Santa Associação seria capaz de ter uma folha de 1.200.000 O mercado para mim até agora é de Santa Associação. É Assim, isso. e o Santa subindo da D para C seria O bem parecido com Náutico, isso. veja, agora a realidade que o Santa prevê, projeta para a Série C, ela é muito diferente. A gente estava falando aqui das folhas, mas enfim, comparando com o do ano passado, ou seja, em tese a diferença não era para ser tão grande, o Náutico subiu tendo R$ 1.200.000, Sim. que é a largada do Santa no piso, o piso do Santa para o Pernambucano, ficando entre 1.200 e 1.500, com a Série C já passando de 2 milhões na largada. Então, assim, e esse Náutico da reta final, esse Náutico de 1.200, é um Náutico já com incremento. Sim.
É um Deve Náutico. ter sido um pouco mais no final das Isso contas. a gente trata com os valores que fala, tipo, o Santa dá esse valor, esse é o É, Náutico e o Náutico é. valor. De repente todo mundo, você, Não, você coloca, puxa um pouquinho pra baixo, ok. Mas o próprio Santa pode estar puxando pra baixo. Fala, eu quero 1 milhão e agora até porque o virou Náutico 200. só de treinar, porque ele não parece que não conta o treinador, né? Só o treinador já é muito, muito dinheiro pra você limitar ali 1.200.000 aquele time do Náutico. Parece ser mais caro, tá? Parece ser mais caro. Mas é isso. Grande Arthur, seja bem-vindo então nesse formato híbrido que a gente trouxe aqui hoje, tá? Desejar aí um Feliz Natal. Mas não vou desejar Feliz Ano Novo, não, porque entre o Natal e o Ano Novo podem surgir urgências. Tem um plano de sócios do Caramba, eu Santa, desejo né? feliz ano novo. Custa nada mesmo, deixar um garantido Não, aí. pô, Não, não. Vamos manter. Vamos, aí já tá dispensando o cara, vamos não, manter as mas portas assim, meu abertas. irmão, mas é só a garantia, pô. Não, só Feliz Natal, só Feliz Natal. Por um momento, cara, eu pensei que ele ia dizer assim, não desejo feliz ano novo, não, que eu tô precisando do Pernambucano. Eu acho que é a Eu mesma pensei coisa que desse ia vir tipo, uma dessa. Não, 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 eu não. desejo. Eu desejo. Eu desejo que Papai Noel não atenda seus pedidos, se for assim. Aí, ó, Que o saco do Papai Noel venha só danoso. meias Reebok, né? O É, homem agora tá focado na Lapônia. e aí é o seguinte, tá, Arthur? Porque já tem um plano de sócios aí que não é oficial ainda, mas que gerou uma repercussão. Na verdade, era isso, por isso que eu tinha feito essa brincadeira, né? Eu disse, eu não vou desejar Feliz Ano Novo, porque se esse plano de sócio que começa a repercutir ganhar o contorno, ganhar o selo de plano oficial, a gente volta aqui para debater, né? Porque gerou um estranhamento aí da torcida, uma rejeição prévia, mas repito, a gente não tem ainda isso como algo oficial, né, Arthur? A gente espera, vamos esperar, porque até se foi um esboço, talvez internamente o Santa tente corrigir os rumos, né? Porque foi a rejeição assim absoluta, né? Imediata. Imediata a rejeição. Até gera aquela sensação de que será que vazaram para testar, Não é sabe? isso, é para ver se o tamanho, né, da virada de chave positiva na torcida se passaria tudo, mas essa campanha dificilmente passaria, tá? Então é isso. Valeu demais, Arthur. A gente tava devendo esse programa aí sobre o Santa Cruz, né? Porque a Série A acabou ali, Série B tudo muito, muito emendado uma pauta na outra, mas foi bom. O Santa Cruz já tem um processo mais avançado. A gente pôde passar do scanner até para já desenhar os 11, né, do Santa para começar a temporada. Para quem não Temporada que será na Arena Pernambuco, só Isso. lembrando. Para quem não conhece o 45 Minutos, eu sou Fred Figueroa, divido essa mesa aqui com o Cássio Zirpoli, nos nossos estúdios móveis, dessa vez em Campina Grande, às vezes em São Paulo, às vezes no Recife, às vezes em Campina Grande. Arthur Silva, tá? O diretor dessa live. Uma anedotazinha. Fale. Só de Enedota. engajei. O Não, cara tem que ter 55 anos para usar a expressão não, anedota. só é porque já que falou Campina Grande, o pessoal gosta de pesquisa, né? Aí tava lá tava no site, aí tinha pesquisa por cidade, aí tinha lá, nova pesquisa de torcida em Campina Grande. Pô, interessa pra ver como é. Quando eu fui clicar, Campina Grande do Sul. Tu sabia que existia? Não. Fica no Paraná. Não sabia nem que existia. Daí eu olhei assim, eu disse, opa, vamos ver como é que tá Campina Grande. Aí quando eu fui ver, quando eu abri, eu disse, não, detalhe, eu abri na inocência. Atlético Paranaense, primeiro, dano, seus Atlético Paranaense, os caramba, mano. Entrevistaram aonde, meu irmão? Assim, no... Mas enfim, era Campina Grande do Sul. Então é isso, tá? Como eu ia dizendo, eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, Arthur Silva aí na telinha aqui com a gente, a direção de João Trigueiro, tá? A edição, não sei se hoje vai ser de Gabriel Costa ou de Márcio Souza, já recebi a informação de que será de Gabriel Costa, tá? JP Pereira como ouvinte, tá? Em loco É, nesse programa, tá? o homem insider aí, né? Insider. Caio Corte, Arquibancada, é? Plateia, plateia. É. Arquibancada. E Caio Cortes, tá? Foi o responsável, caso tenha algum corte aqui desse programa, se você tiver visto em algum lugar, tá? Antes de fechar, queria deixar só mais um recado, que se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, e se quiser dar uma força para o 45 minutos, uma força para o nosso projeto, você pode virar membro aqui, tá? Do nosso clube de membros. E finalmente fizemos a reunião que eu disse que nós íamos fazer. A reunião está feita, só não fizemos as mudanças e nem o lançamento oficial. Isso vai ficar ali para 2026, tá? Mas já está tudo definido, vocês vão conhecer
nos próximos dias, tá? Galera, muitíssimo obrigado, Feliz Natal para cada um de vocês e Feliz Ano Novo só semana que vem para que vocês possam voltar aqui e assistir mais vídeos, tá? Abraço, galera, até a próxima. Tchau, tchau.